Hoje é quinta-feira, dia 14 de novembro de 2019. Ah, moleque, amanhã é feriado. Proclamação da República, 1889 lá. O pessoal liberou os escravos, né, Princesa Isabel, e aí... Liberou ou libertou? Libertou os escravos, aí os donos dos escravos ficaram bravos, deram o golpe e implantaram a democracia que tá aí até hoje. Né? Antes que eu me esqueça, você é hindu? Não. Por que tá com esse binde na testa? Aí, ó, estou com o meu terceiro olho aqui. E nesse vídeo eu vou contar pra vocês uma coisa que essa semana eu fiz um curso introdutório aí, por interesse nesse final de semana, sobre indústria automotiva, né? E eu vou falar algumas coisas que eu aprendi nesse curso. Ele acabou de almoçar, por isso que ele tá ofegante, tá? Então, lasca o dedo no joinha aí embaixo. Clica no botão vermelho que tá escrito assim, inscrever-se, se você ainda não é inscrito. E olha a vinheta aí e vamos lá pra esse vídeo, hein? Eu não vou cortar. Eu não vou cortar, olha como ele é, gente. Tá vendo só? Tá pensando que ele é sério desse jeito? Corta. Olha, tá me ameaçando, gente. Tá nada. A indústria automotiva tem aí presença global, né? No mundo todo, em todos os continentes aí, você tem carros por aí. Sempre vai ter carro, né? Porque você tá filmando a barriga. Mas pro pessoal ver que alguma coisa tá indo pra frente na nossa vida. Aí o que aconteceu com a indústria automotiva? Na história a gente tem aí, lá remonta aos anos 1800 mais ou menos. Os caras, Mercedes-Benz, né? Foi um inventor do carro igual a gente conhece hoje. Foi um dos, né? Mas o primeiro a viabilizar, assim, começar a vender, era o Sr. Benz, depois ele fundou a Mercedes-Benz, enfim. Vem dessa história aí, né? E nessa época dele lá, ele já fez as patentes dos carros, né? Então, quando ele produziu os carros deles, eles eram produzidos apenas para pessoas que tinham muito dinheiro, né? Como é hoje, aliás, né? Interessante isso. Aí, mais ou menos ali no início do século XX, Ford foi lá e inventou uma maneira de produzir carros mais baratos, né? E aí ele revolucionou o mercado com o seu Ford modelo T, aquele calhambeque. A gente pensa em calhambeque, a gente pensa no modelo T, né? Eu penso no bipi. E esse carro dele foi tão revolucionário que ele custava assim o equivalente a pouco mais de um mês de trabalho de um funcionário da empresa dele. A polícia! Peraí, deixa eu esconder. Não, é só a segunda instância agora. Ah, é tá só tranquilo. a segunda instância, então tá tranquilo, né? Então o que acontece? Que palhaçada. Uma palhaçada. Ele conseguiu, né, através Não sei nem porque a polícia... da evolução ali dos métodos de fabricar o carro, ele inventou a linha de montagem e tal. Enfim, moral da história é, ele quebrou a patente do Benz, ou seja, a propriedade intelectual é uma coisa que atrapalha muito, né, faz essas coisas encarecerem artificialmente, faz uma barreira de entrada, impede que outras pessoas fabriquem aquela coisa, só porque tem um cara com um papel lá falando que ele inventou. Mas o Ford conseguiu quebrar porque ele produziu um carro totalmente diferente do que estava na patente. Parabéns, Ford! E aí ele aprimorou a forma de fabricar carros de um modo que ficou muito barato, saca? Não vou entrar em detalhes, mas basicamente ele inventou a linha de montagem. Aí cada trabalhador ficava fazendo a mesma tarefa o dia inteiro. Aí um carro que custava tipo muito, só rico podia ter, o trabalhador da empresa dele passou a ter com um mês de trabalho, né? Só que tem um detalhe, né, moleque? Aí fica o detalhe, que na empresa dele começou a ser tão eficiente que ele dobrou o salário de todos os funcionários e reduziu a jornada. Porque a galera fica falando que, sindicato, reduziu conquista trabalhista, não sei o que, mas o próprio Ford, que foi o cara que conseguiu fazer isso, apenas com a tecnologia e produtividade ele reduziu, e aí isso fez as outras pessoas olharem e falar, pô, se o Ford consegue, por que as outras empresas não conseguem? Aí que veio a regulação para poder a gente ter essa jornada que hoje em dia é gigante, né, trabalhar 8 horas por dia, 5 dias por semana, mas o fato é, o Ford conseguiu um feito magnífico que foi baratear o carro. Imagina, com um mês do seu salário, você comprar um carro 0 km, tá ligado? Foi isso que o Ford conseguiu fazer. Aqui no Brasil, pra você ter uma ideia, o brasileiro precisa trabalhar aí, a média salarial do brasileiro é R$2.000, ele precisa trabalhar 15 meses para poder comprar o carro mais barato hoje, que tá na casa dos 30 mil, né, 0 km. 15 meses para um mês, a diferença 15 vezes mais, né? Só que aí com o tempo, isso eu percebi muito forte lá no curso de indústria automotiva. Eu tô só ajeitando aqui, desculpa. Foi acontecendo um fenômeno assim, que o carro ele foi encarecendo e foi ficando muito mais complexo. Ai, amor, não chega perto assim do pessoal, pode assustar. E muito disso foi por quê?
porque começou a ter legislação e regulação e tal, e foi obrigando o carro a ter um monte de coisa, um monte de equipamento de segurança e disso e daquilo, que fez com que encarecesse muito o carro, saca? Porque se o modelo T é um carro simples, fácil de produzir, igual o Fusca também, todos esses carros, né? Porque, inclusive o Ferdinand Porsche, quando ele foi montar o Fusca lá pro pessoal da Volkswagen, ele foi lá na Ford, nos Estados Unidos, fez tipo um estágio lá com o Ford para aprender como é que fazia o carro barato e tal, levou para lá, né? E é sempre aquela ideia, bicho, é um carro básico e barato e simples, né? Só que aí o Estado impõe regulação, o próprio, que a gente chama de associação dos montadores, né, faz uma série de restrições ali, proibindo outras pessoas de fabricarem carro. Aí você tem órgãos de regulamentação de trânsito para autorizar que carro que pode, carro que não pode, né? E com isso vai se criando um monte de regra para carro e faz o carro ficar caro, ao ponto de metade do valor que a empresa gasta para fabricar o carro é só para atender regulação de emissão de poluentes, regulação de barulho, regulação de sei lá o que, de mais não sei o que. Enfim, todas essas merda que política inventa aí, vai encarecendo o valor do carro. Lembra quando você ia na escola e ficava falando que o amigo era regulão? Era mesmo. É isso aí. Então, essas regulações, eu fiquei chocado com isso que eu falei. E não é só no Brasil, não, é no mundo inteiro. O custo para atender essas regulações equivale a 50% do custo para produzir o carro. Se a gente for pensar que o cara produz o carro, ele tem que bancar, isso assim, só os custos de regularização do carro. A gente não está falando aqui nem de custos trabalhistas, por exemplo, que no Brasil, tipo, dobra o custo da mão de obra do cara, tá ligado? Falando só do custo do carro mesmo, custo de projeto, custo dessas coisas. Ele tá coçando a tetinha. Então, mano, pensa só, você tem um carro aí de 30 mil hoje, Cherokee aqui, é o mais barato. Esse carro paga 15 mil reais de imposto, que é a metade. Então o cara gastou ali, o que vai pra empresa mesmo é 15 mil reais. Desses 15 mil, vamos supor que, sei lá, vou chutar aqui que ele esteja lucrando metade, 7.500, né? Vamos supor, ele produziu o carro com 7.500 e ele vende para ter um lucro de 15 mil para poder bancar os 7.500 dele, ainda tem um lucro, né, para poder compensar. Então o custo de produção daquele carro mesmo, materiais, é 7.500 reais mais ou menos. Gente, eu fico mexendo assim. Só que metade disso, 3.750, então, é o custo só para atender regulação. Então imagina, se você tirasse esses 3.750, em vez de custar 7,5 para fazer o carro, ele custaria 3.750. Você coloca o dobro de lucro, ele vai custar 7.500 reais. Você coloca 100% de imposto em cima, 15 mil reais. Você derruba o preço do carro pela metade, né? Por causa dessa questão de imposto. E olha só como é foda isso aí, velho. Os caras ficam inventando. Ainda bem que o Bolsonaro, parabéns Bolsonaro, já tirou o DPVAT, reduziu ali a burocracia para tirar carta de motorista, as outras coisas. Agora o Bolsonaro, ele tem que começar a desburocratizar aí as coisas de carro, velho. Tem que ter menos regra para carro, tem que tirar esses negócios de obrigatoriedade de airbag, obrigatoriedade de registro no Denatran. Tira tudo isso, você vai ver como é que o preço do carro diminui muito. E aí todo mundo ganha, porque em vez de você ficar andando num carro velho aí caro, você vai ter dinheiro para comprar um carro novo. E aí o meio ambiente ganha, você vai ter menos poluição. As pessoas ganham, né? Porque ela vai andar num carro mais novinho, mais cheiroso, tá ligado? Mais seguro até, né? Porque a engenharia evoluiu, ela consegue hoje produzir um carro mais seguro já por constituição do carro, por projeto do carro, né? Independente dessas obrigações regulatórias aí que a gente tem. Posso fazer pergunta? Então isso aqui foi uma coisa que eu aprendi lá no curso que eu achei muito impactante. Pode fazer uma pergunta, amor. Você me ama? Brincadeira, brincadeira. Brincadeira, sai fora. Não chega perto pra assustar o povo. Ela tá segurando a câmera. É, por isso que eu tô cansado. Mas assim, o carro ficar muito barato, vai dar acesso a muita gente. Não vai ter muito carro na rua e não vai virar tipo... Não uma China, né? Porque o pessoal anda de bicicleta. Na verdade não, porque hoje já tem muito carro na rua. Então, Só que a diferença é que assim, em vez de ter Você lembra do rodízio? vai ter muito carro novo. Você lembra do rodízio? Sim. Pela acessibilidade a carro que tivemos há pouco tempo. Porque antigamente, na época do meu avô, um menino com 16 anos não tinha carro. Hoje em dia, um menino de 16 anos tem carro. Então, não. Não quer te filmar pra você fazer a pergunta? Aí assim... hoje em dia, aliás, hoje não mais eu acho, não sei, porque eu não compro nada na verdade, eu só compro maquiagem e nem uso. Hoje em dia vai, segunda-feira vai me dublar, ao contrário. Você não quer aparecer, vai ficar aí falando. Então, assim, muita gente, eu não seguro minhas tetas pra falar. Cristiano, não precisa nem pôr, é igual. Assim, rodízio de segunda-feira é 1 e 2, né? Um exemplo. Eu não sei como é que é o rodízio, gente. Aí o cara tem grana pra comprar mais um carro, então ele não vai pegar o rodízio, não vai adiantar nada. Ele vai ter um na garagem, um na rua, tá ligado?
Mas não é por isso que o preço é um pouco alto, às vezes? Não, hoje já é assim, inclusive, quando os caras colocaram o rodízio aqui em São Paulo, a frota de carro dobrou, porque a maioria das pessoas que usam carro todo dia, elas compraram o segundo carro. Assim, gente, desculpa da pergunta. É que eu não sei fazer pergunta, muita gente eu não sei fazer pergunta. Porque isso aí também, rodízio vem de onde? Vem de político. O político tá sempre com aquela história. E o objetivo do político com rodízio é arrecadar dinheiro. Fica nesse papo de poluição, mas olha só, tanto em São Paulo quanto começar a fazer rodízio aqui em casa pra usar o banheiro, viu? Aconteceu isso. O que aconteceu? Meu Deus, aqui tem só 2, é que nós somos em 4. Aí pensa, sempre tem 2 cagando e 2 necessitando. Aí eu fazer rodízio de banheiro. Aí, tanto aqui em São Paulo quanto na Cidade do México, quando colocaram o rodízio, aumentou muito a frota de carro, quase que dobrou. Tanto São Paulo como na Cidade do México chegou a dobrar. E aí tem um problema muito interessante, porque você tem dinheiro para ter um carro novo, você vai ter o carro novo, vai usar ele a maioria do dia. Só que aí no dia do rodízio você não tem dinheiro para comprar outro carro novo para usar só naquele dia. Aí você vai e compra um carrinho velho. E esse carro velho ele polui mais, ele é gasolina, não é flex, né? E ele vai quebrar às vezes no meio da rua, que nem a Brasília quebrou lá na Paulista. E aí vai causar mais trânsito, vai causar ainda mais poluição. Fala onde a Brasília não quebrou, Cristiano. Ela quebrou até dentro da garagem, gente. Ela é impressionante. Ela tá pra cair o pagamento dele, ela fala, vou quebrar, vou quebrar, vou quebrar. Então acontece isso. E aí se você tiver um carro mais barato, 0 km, porque hoje é assim, o cara que tem 15 mil no bolso, ele não tem dinheiro pra comprar o carro zero, ele compra usado. Então não muda a frota, sabe? Eu quando não tenho dinheiro no bolso, eu chamo Uber. Se aumentar a frota é bom, mano. Vamos aumentar a frota, vamos todo mundo andar de carro, velho. Que andar de ônibus é ruim pra caralho, mano. Ninguém gosta de andar de ônibus, não. É igual trabalhar. Se trabalhar fosse bom, a gente trabalharia de graça. Ninguém precisava pagar a gente pra gente ficar lá trabalhando. Ó, nem eu que sou dona de casa trabalho de graça, hein, gente? Tem mais uma Fiquem pergunta? espertas. Tenho. Quer casar comigo? Quero. Ó, viu só, gente? Seja o homem da relação. Tá. Então é isso aí, galera. Com essa ofensa, vamos terminando por aqui. Que mané ofensa! Você é o homem da relação. Deixe seu like aí no joinha aí embaixo. Tá ficando sem jeito aqui. Sem jeito. Inscreve-se aí no botão vermelho que tá escrito assim, inscrever-se, se você ainda não for inscrito. E vamos lá, mano. Vamos deixar essa Brasília aí mais ou menos do jeito que eu tô querendo mesmo. E dá uma olhada pra vocês verem esses temas aí de regulações, de anarcocapitalismo e tal. Você vai entender que tudo o Estado se mete. Tudo o Estado encarece as coisas, tudo ele piora a nossa vida. E a gente vai vivendo pior enquanto o pessoal do Estado continua vivendo cada vez melhor. E aí a gente não vive bem como a gente poderia viver, porque a gente está sustentando o pessoal lá de cima. Então, vamos pedir sempre menos Estado, menos regras, menos leis, menos regulações, menos impostos, menos taxações, menos políticos. Tudo menos. Menos é mais, minimalismo. Aham. Sei, fica aí, uns 40 minutos. Credo, como você é porco. A mochila dele ali atrás, ó o tênis pra jogar fora, a santinha dele, ó o gavião do voo. Isso aqui é nossa sala, uma bosta, mas é nossa. Tchau.